Bom dia, amado irmão, paz do Senhor, uma alegria estarmos juntos no nosso devocional, livro de Jeremias, capítulo 17, 18 e 19, nessa manhã. Queria que você abrisse a sua Bíblia, palavra inerrante, inspirada de Deus para as nossas vidas, a sua palavra para mim e para você. Abra sua Bíblia nesse momento, abra também seu caderno, para que você possa anotar e então colocar alguma resposta ou alguma dúvida, alguma aplicação. Né? Vamos lá para o nosso texto. Esses 3 capítulos, assim como todo livro, e o Antigo Testamento, ele fala dessa doutrina, e o Novo Testamento também, é o que nós chamamos de a depravação total, ou a descapacidade que o ser humano tem de voltar-se para Deus. Esses capítulos vão falar exatamente disso, dessa realidade de que o povo de Israel, e não apenas o povo de Israel, no caso Judá, mas toda a humanidade, ela foi atingida pelo pecado, como Deus disse para Adão e Eva: no dia que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente vocês vão morrer. Então o pecado, ele não traz simplesmente, ele não é uma doença sobre o ser humano. Ele não é meramente algo que atinge o ser humano com tão forte ímpeto que o deixa norteado, ou nocauteado, ou em coma, ou muito doente. Não é isso. A Bíblia mostra sempre a ideia de que há a morte espiritual que se faz presente na vida do ser humano. E essa morte, quando Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, imediatamente eles morrem, como Deus diz. Isso é, eles fogem de Deus, eles deixam a Deus, eles vão para longe do Senhor. E isso é a morte espiritual. E eles não têm como voltar, não há arrependimento. E é isso que o capítulo 17, 18 e 19, assim também como todo o livro, e você pode abrir a sua Bíblia, você vai ver. Por isso que, por exemplo, os textos que Paulo usa no Novo Testamento para falar da descapacidade total, da depravação total, ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quando Paulo vai usar essa argumentação, ele sempre vai usar vários textos do Antigo Testamento. E o texto que nós temos aqui, do capítulo 17 em diante, vai mostrar o coração. Por isso que a ideia do coração está muito presente nesses capítulos, principalmente no capítulo 17 e 18. E aqui nós temos um texto falando justamente que o coração do ser humano é completamente corrupto, desesperadamente corrupto. Olha o versículo 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Isso é, o que o texto está dizendo é que o coração é de todos o mais astuto, o mais enganoso, que mais vai nos afastar de Deus. E aqui tem um ponto: muitas pessoas acham que o diabo é o maior inimigo que nós temos, e de fato o diabo é o nosso inimigo, mas o nosso maior inimigo é o nosso próprio coração, porque ele se desvia de Deus. Por isso que a conversão, por exemplo, no livro de Ezequiel, é justamente que Deus vai mudar o nosso coração. Deus vai nos dar um coração de carne, vai tirar o coração de pedra. Isso é um coração de pedra, um coração inanimado. Não tem vida, ele está morto, é uma pedra. E Deus então vai nos dar um coração de carne. E aqui ele está dizendo que é desesperadamente corrupto. Essa palavra aqui do hebraico significa uma doença mortal. Isso é, ele não tem cura, ele não tem, é a morte mesmo, é simplesmente alguém que morreu ou está a ponto disso. No caso aqui, é uma doença irrecuperável, é uma doença mortal que atingiu o ser humano. Então, por isso que você vê na Bíblia sempre essa comparação de que o salário do pecado é a morte, a alma que pecar essa morrerá, o vale dos ossos secos. Veja, é sempre uma coisa impossível de se reverter, e não há sofrimento, não há enfermidade, não há conhecimento
seja ele científico, seja ele educacional. Não existe absolutamente nada que vai recuperar o ser humano de fazê-lo voltar-se para Deus. Por isso que a conversão é o Espírito de Deus que atua no coração do ser humano, convencendo ele do pecado, da justiça e do juízo. E o texto então vai dizer que o coração de Judá está irreversivelmente gravado com pena de ferro. O pecado dele está gravado com pena de ferro e ponta de diamante. Quer dizer, isso não tem como você tirar. É uma marca profunda, é uma incisão muito profunda no coração. Seu coração está totalmente atingido pelo pecado. E esse pecado é a idolatria. Isso é a confiança em si mesmo, a confiança nos ídolos, é a confiança no dinheiro, na força, na inteligência e não em Deus. Por isso que o texto vai falar: maldito o homem que confia no homem e que faz da carne mortal seu braço e se aparta do Senhor. O texto não está falando que nós não podemos confiar nas pessoas, mas que você não pode colocar toda a sua confiança em uma pessoa como se aquela pessoa fosse o Deus da sua vida. Deus é que tem toda a nossa fé, toda a nossa confiança, todo o nosso amor. Então a atitude aqui é realmente de uma idolatria, porque Israel estava buscando sair de toda aquela situação da invasão do Reino do Norte por meio financeiro, político, também conchavos entre as nações, aliados com o Egito, com outros povos, para se ver livre no lugar de se arrepender e buscar o Senhor. E aí então o texto vai dizer que esse pecado é como o texto do Salmo capítulo 1. O povo de Israel se torna um arbusto solitário no deserto, numa terra seca e salgada, isso onde não há vida. E é isso que acontece com a nação de Israel. É esse o estado espiritual, moral da nação de Israel, e assim todo indivíduo que está longe de Deus, que pecou. E o pecado, seja ele qual for, e a origem dele, o centro de todo pecado é o orgulho, é a independência de Deus, é a idolatria, isso é fazer de si mesmo Deus da sua vida. Aí está o pecado na sua origem. Ele mata o indivíduo e ele se torna um arbusto que não pode, que não tem vida, no meio de um lugar onde não há vida. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que de fato teve e tem um relacionamento vivo com Deus pela ação graciosa de Deus, esse, vai dizer o texto, é como árvore plantada junto à corrente das águas, no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e ainda que venha seca, está ali florindo, porque Deus é esse rio de águas vivas, Deus, essa fonte de águas vivas, que corre, que flui e que alimenta essa árvore está viva, mesmo no meio de um deserto, por causa do rio de água da vida, que é o próprio Deus. A mim me deixaram a fonte da água da vida. Esse é o pecado de Israel. Israel pecou assim. Esse é o pecado, o centro do pecado. Eles deixaram a Deus. Esse é o maior pecado. Esse é a origem de todo o pecado, essa independência de Deus. E é justamente o que o povo de Israel faz e que todo ser humano faz. E então o texto vai dizer que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, desesperadamente corrupto, isso é, ele tem uma enfermidade mortal, irrecuperável, quem o conhecerá? Então você precisa, de fato, ter muito cuidado com o seu coração, ter muito cuidado com os impulsos, com os desejos, com as inclinações, né? O nosso coração mente pra gente, ele é enganoso, né? Ele é traiçoeiro, essa palavra aqui significa traiçoeiro. Já teve aquela experiência de estar descendo um morro e tem um monte de pedras ali, né, soltas, e você vai confiante, né? Aconteceu isso comigo, tem umas 2 semanas, tá tudo confiante, descendo uma ladeira lá no Hotel Fazenda, e uma corda ali de guia, a gente segurando na corda, e eu achei, não, aqui não tem como cair, eu não tinha nem acabado de pensar, eu já estava indo pro chão, né? Mas segurei na corda, não caí, mas resvalei. Por quê? É essa palavra. Quer dizer, o seu coração é assim. É a palavra também que dá a ideia de uma serpente que morde o calcanhar.
O seu coração é assim, ele é astuto, ele é enganoso, ele é traiçoeiro, ele é corrupto, ele está mortalmente doente. Não há cura para o coração humano. Por isso que Deus nos dá um novo coração, Ele nos dá o seu espírito, uma nova natureza, Ele nos faz reviver, Ele nos ressuscita. Por isso que quando Cristo ressuscita, nós ressuscitamos junto com Ele. Por que ressuscita? Porque estávamos mortos. Então não existe essa coisa de que o pecado atingiu, não, o pecado atingiu tudo no ser humano. A inteligência, as emoções, a razão, os sentimentos, tudo no ser humano está contaminado. É como um copo d'água onde você coloca uma gota de uma tinta. Toda aquela água está contaminada. Não tem como você fazer uma separação. Assim também, o pecado atingiu todas as áreas da nossa vida. E ele matou o nosso espírito. Isso ele nos impede, pela sua própria morte que ele produz, que nós voltemos para Deus. O arrependimento, o depender e o reconhecer a próprio Deus. Às vezes nós fazemos isso até de boca, como o povo de Israel tinha culto ao Senhor. Vê, Jeremias está algumas vezes na porta do templo, as pessoas oram, as pessoas leem a Bíblia, as pessoas cultuam a Deus, mas aquilo é simplesmente uma religiosidade. Não há relacionamento, não há comunhão, não há amor a Deus. E isso não há nada que faça o ser humano voltar. Às vezes a gente acha que o sofrimento vai trazer as pessoas a Deus, mas é impossível o ser humano voltar a Deus mesmo no sofrimento, ok? A doença do pecado aqui no texto é a idolatria, isso é a autossatisfação, a independência de Deus, né? É não relacionar-se com Deus, é simplesmente buscar Deus por interesse, como é o povo de Israel, por uma pura e mera religiosidade, a desobediência às escrituras sagradas. E aí está o povo de Israel. E no versículo 8, nós vemos a imagem justamente do Salmo capítulo 1, que é esse texto maravilhoso de uma árvore, né, plantada junto à corrente das águas. E então Deus, no versículo 13, aí então Deus diz: eu vou colocar o seu nome no chão. Né? Essa ideia de o seu nome vai ser pisoteado, né? O seu nome é lançado no chão, ele vai ser pisoteado pelas pessoas. Era uma forma pejorativa de humilhação daquela pessoa. Algumas pessoas fazem alusão a isso, a João capítulo 8, quando Jesus escreve diante daquela mulher pega em flagrante adultério, e ela está ali na presença de Jesus: Senhor, a lei manda matar, então o que a gente faz? Jesus então não responde e começa a escrever no chão. Pode ser, não é uma de toda certeza, mas pode ser que esse texto de fato se refira a esse contexto aqui, Deus escrevendo o nome daquelas pessoas, ou o pecado daquelas pessoas ali no chão, e eles olhando aquilo, então ficam conscientes do seu pecado. Não quer dizer que se arrependam, o ser humano pode ter consciência do seu pecado e tem consciência do seu pecado, né? Assume que pecou, mas isso não quer dizer que ele vai voltar para Deus. O ser humano pode se arrepender, isso é uma coisa importante de se dizer. O ser humano pode se arrepender. Ele fumava, não fuma mais, ele roubava, não rouba mais, enfim, ele pode se arrepender. Isso é fato, isso é possível, mas isso não quer dizer que ele voltou para Deus. É uma outra coisa. Só existe um caminho que leva a Deus, é Cristo Jesus, o nosso Senhor. É impossível o ser humano vir a Deus a não ser pela ação do próprio Deus. Por isso que, se não houvesse eleição, jamais haveria salvação. Por quê? Porque o ser humano está morto. O pecado mata. Por isso, Deus precisa eleger, escolher os salvos. Porque como toda alma pecou, e a morte está sobre todos, porque todos pecaram, e banidos estão da presença gloriosa de Deus, somente Deus pode ressuscitar o ser humano. E ele faz isso por meio da sua ação soberana, graciosa e livre. É ele que atua, a salvação é dele. Ele dá a sua salvação, ele concede a sua salvação, ele convence do pecado. Todas as vezes que você for ver
no Novo Testamento, o arrependimento ele é sempre uma ação de Deus sobre o ser humano. Nunca uma ação espontânea do ser humano de si mesmo. Não, eu escolhi a Deus, eu decidi, né, a Deus. Não, é sempre Deus agindo no coração e Deus concedendo o arrependimento. Então essa pessoa é levada a esse arrependimento, essa conversão. Né? Então nós vemos aqui no versículo 19, esse dia especial do sábado, e Deus então manda o profeta ali para a porta da cidade de Jerusalém. Ele começa então a falar, porque as pessoas deixavam de cultuar a Deus, né, para ir trabalhar, para ir vender, para ir se divertir, e no lugar de tomar o sábado e cultuar a Deus, e ler a palavra, e orar, e adorar o nome do Senhor, arrepender-se diante de Deus, que esse era um dia de sacrifícios, apesar de que todos os dias havia culto no templo, 2 cultos por dia, um às 7 da manhã e outro no final da tarde, ou às 4 horas da tarde, aproximadamente esses horários. Então, esses cultos aconteciam diariamente, os 2 sacrifícios, mas Deus queria que o povo de Israel, Judá, estivesse aqui cultuando o Senhor. No lugar de fazer isso, eles iam cuidar dos seus próprios interesses, dos seus próprios negócios, de diversão, enfim. E as pessoas abandonavam o culto ao Senhor, e por isso Deus destruiria a cidade e o templo, porque a cidade e os moradores daquela cidade e o templo que Deus mandou fazer, que Salomão fez, tudo tinha um único propósito, a glória do Senhor. Se a cidade não é mais para a glória de Deus, se o templo não é mais para a glória de Deus, e se a vida daquelas pessoas não é mais para a glória de Deus, então Deus traria o juízo sobre todo aquele lugar. É a mesma coisa que acontece quando Jesus entra no templo e diz: vocês fizeram da casa do meu pai uma caverna de ladrões, como nós vimos aqui no livro de Jeremias. É a mesma situação que acontece, agora o texto retorna ao mesmo tema. Então, da mesma forma, Deus está trazendo juízo, justiça sobre isso. E aí vem uma outra imagem que mostra novamente essa ideia tanto do coração como da descapacidade total, da depravação total, do pecado que atingiu o ser humano como um todo e o destrói completamente. Deus diz para Jeremias: vai para a casa do oleiro e lá você vai ver. Então o oleiro está lá moldando, né, o vaso torce na mão dele, já não presta mais, ele amassa de novo e faz outro vaso. E você vê que tanto o oleiro como Deus, no próprio texto, o indicativo de Deus e do próprio oleiro é sempre fazer um vaso bom, é sempre fazer um vaso o mais perfeito possível, é sempre fazer um vaso útil, é sempre fazer um vaso belo. Essa é a intenção. Por isso que quando nós vemos na criação, viu Deus que tudo era bom. Veja, Deus é bom, é o Pai das luzes, em que não há variação nem sombra de mudança. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele. Ele é bom, Deus é bom em todo tempo, em toda situação. O problema não está em Deus, o problema está em nós. Nós pecamos, nós nos voltamos contra Deus, abandonamos o Senhor, criamos o caos na nossa vida, na sociedade, na política, na economia, na saúde, em todas as na família, no casamento, educação de filhos, em todas as áreas. O pecado vem produzindo destruição e Deus vem chamando o povo ao arrependimento, e o povo então vai dizer: é inútil Deus querer nos transformar. É muito triste quando o povo diz isso, o povo de Judá diz isso lá no versículo 12, mas eles dizem, e o povo de Judá tem plena consciência disso: nós não temos recuperação, não há como recuperar o nosso coração, nós não conseguimos de nós mesmos voltar a Deus. Aqui está o pecado que toma a nação de Israel, por isso que Deus intervém com o juízo, porque se Deus não trouxesse o juízo, eles se destruiriam a eles mesmos e acabaria a nação de Israel. Quando Deus traz o juízo, ele mostra que não concorda com o pecado, que ele é santo, ele retribui a cada um segundo as suas obras, porque aquilo que o homem plantar, isso também ele vai colher, mas também é para preservação da vida. O próprio juízo preserva a nação de Israel. Então veja que a ação de Deus em trazer o juízo, o castigo, é para preservação da vida. Deus revela a sua santidade, pune o pecado e o pecador,
mas também preserva a vida. A mesma coisa que acontece lá em Noé. Né? Deus preserva a vida humana, né? A humanidade é preservada ali por causa da disciplina de Deus quando Noé, então, na arca é guardado pelo próprio Deus. Olha o que o versículo 12 diz. Mas eles, diz, o povo de Judá diz, Deus está dizendo que eles devem se arrepender, que eles devem voltar ao Senhor, que eles devem buscar o Senhor, porque o pecado deles foi deixar o Senhor, foi abandonar o Senhor, mas eles, a resposta deles de Deus é a resposta de toda a humanidade, é a resposta do mundo inteiro, de todo ser humano. Não há esperança porque andaremos consoante os nossos projetos e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Essa é a resposta do ser humano diante da cruz de Cristo, diante da graça de Deus, diante do amor de Deus, do perdão de Deus, da graça estendida de Deus para cada ser humano. Essa é a resposta. O ser humano se rebelou contra Deus, como Paulo vai dizer, nós éramos por natureza filhos da ira, inimigos de Deus. Nós, muito mais do que estar nas trevas, nós éramos, diz Paulo, as próprias trevas. Mas a salvação em Cristo, o perdão dos pecados, o novo nascimento, não nos faz estar simplesmente na luz, mas nos faz luz no Senhor. Isso é extraordinário, o poder da conversão, o poder do perdão, da cruz de Cristo, do sangue de Cristo derramado naquela cruz, que não apenas purifica, mas ressuscita o ser humano pelo poder do Espírito Santo, nos dá um novo coração, uma nova mente, e nesse coração está guardada a palavra de Deus. Deus escreve no nosso coração a sua palavra, nos coloca em amor em direção a Ele, nos dá fome e sede, aí nós vivemos, e aquele que está vivo naturalmente fala, naturalmente come, respira, tem desejos por Deus, tem desejo da palavra, da oração, aquilo que antes não havia, agora existe. É busca de Deus, desejo por Deus, necessidade de oração, das escrituras sagradas, aquilo que jamais houve antes, existe agora, não de forma religiosa, porque isso poderia até existir antes de forma religiosa, como meramente uma questão de consciência, de tentar buscar uma autossalvação, um medo ou um interesse em uma bênção, enfim. Mas, de fato, um relacionamento vivo com Deus, de amor, de paixão por Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E o pecado de Judá é justamente isso. Eles trocaram o Senhor, abandonaram a Deus para dedicarem e servirem esses deuses falsos. E esse mau caminho em que Judá caminha, todas as nações enveredaram pelo caminho do mal e só se desviaram de Deus. E o capítulo 19, então, Deus manda Jeremias pegar uma botija, e nessa botija eu botava água, ou azeite, alguma coisa, chama os líderes de Israel, vai até o vale do filho de Inom, ou chamado de Tofete, que quer dizer o lugar do fogo, onde o povo de Israel ali tinha muitos altares dedicados a Baal, e Baal sempre exigiu sacrifício de crianças, e ali eles matavam seus filhos a Baal. Veja a crueldade, veja a maldade, veja como o ser humano na queda total, na depravação total, chega aos limites, né? Assim, a gente olha isso e fica estarrecido, como alguém pode queimar o próprio filho. Mas quando a gente olha a humanidade, a gente vai ver uma maldade sem precedente. Uma coisa que me chocou muito foi uma questão que pegaram funcionários da ONU que estavam num país da África, eu não lembro qual país exatamente, mas eles estavam trocando garrafinha d'água e pacotinho de bolacha, que eram doações das nações para aquele país que estava vivendo uma guerra, uma calamidade pública muito grande, e eles estavam, isso faz pouco tempo, e eles estavam então tendo relações sexuais com as meninas em troca desses alimentos, dessa água. Assim, a gente olha a maldade do ser humano que ultrapassa todos os limites.
o ser humano, ele não, com o pecado, ele não se torna como um animal. O animal, ele não tem moralidade, ele não é um ser moral. Quando um leão mata um outro animal, ele mata para comer. Ele está defendendo um território, enfim, é um instinto, né? Ainda que seja violento, mas é um instinto, não há moralidade, não existe pecado aí. O ser humano, é o que Paulo vai dizer, o que as Escrituras, o próprio Jesus vai dizer. O ser humano é filho do diabo sem Deus. Ele se torna, ele tem a mesma natureza do diabo. O diabo vive pecando desde o princípio, então a natureza do diabo é a natureza pecaminosa. Assim é a natureza do ser humano. O ser humano pecou, então a natureza que o ser humano tem é a natureza pecaminosa. É a mesma natureza do diabo, por isso que a Bíblia vai dizer no Novo Testamento que o ser humano caído, sem Deus, sem Cristo, ele é filho do diabo. E por isso o ser humano consegue chegar a um estado tão terrível como esse. Então, Jeremias quebra aquela botija e diz assim, Deus vai quebrar. Quer dizer, é irrecuperável. Não tem recuperação, não tem sofrimento, não tem nada, não tem educação. A gente acha às vezes assim, e Jeremias achou isso. Não, e a gente viu isso logo nos primeiros capítulos. Não, eu vou lá falar com os nobres, com os ricos, com as pessoas que estudaram, porque eu estou falando com essa gente aqui que é pobre. Então esse pessoal aqui é muito ignorante, eles são brutos demais. Então vou até aqueles que são mais estudados e ricos, mais refinados, eles devem entender a palavra de Deus, eles devem buscar Deus. E ele viu que nada disso adianta. Então, assim, a educação é algo muito importante, extraordinário, tem que ter da melhor qualidade possível, no investimento, mas achar que a educação vai fazer de alguém um ser humano melhor, mais humano, mais piedoso, mais amoroso, isso é uma ilusão. Nós vamos ver médicos, advogados, políticos, milionários, bilionários, vivendo em trevas, em pecado, em corrupção, não estando nem aí para as pessoas que estão ao seu redor, simplesmente acumulando para si mesmo. Então, pensar que o dinheiro, a educação, o sofrimento ou qualquer outra coisa vai recuperar o ser humano é uma grande ilusão. Eu acho que a história da humanidade já provou isso para a gente assim largamente, que o ser humano é um animal irrecuperável, como diz um dos maiores sociólogos do século XX, o ser humano é um animal irrecuperável. Só há um jeito, Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, meu amado irmão, entenda isso. Se alguma coisa boa em você foi Ele. Se você está salvo, foi Ele que te salvou. Sabe, foi Ele que entrou na sua vida, foi Ele que teve misericórdia de você. E por isso, pregue o Evangelho. Anuncie a graça de Deus. Não faça outra coisa. Não há ninguém que vai pregar o Evangelho a não ser a igreja. A igreja que vai pregar a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, a substituição de Cristo naquela cruz pelo pecador. A igreja é a única, a igreja cristã de verdade, é a única que vai pregar. Os cristãos nascidos de novo são os únicos que vão pregar isso. As pessoas vão pregar boas obras, a encarnação, adoração a deuses, a ídolos, a santos, purgatório, enfim, tem boas obras, disso vai vir um monte, mas o nascido de Deus, a igreja, os cristãos verdadeiros, não nominais, eles vão pregar a cruz de Cristo. Pregue a cruz de Cristo. Fale de Cristo, do amor de Cristo, da graça de Cristo, da bondade dEle, da misericórdia dEle. Chame as pessoas a virem com seus pecados para Deus, a trazerem suas almas a Ele, trazerem toda a sua vida a Ele, porque Ele é poderoso para perdoar por meio do sangue de Jesus. Convide as pessoas. Enquanto você convida audivelmente as pessoas para vir a Cristo, o Espírito Santo está fazendo o mesmo chamado internamente. Você e o Espírito de Deus estão trabalhando juntos. Você faz o chamado audível, enquanto isso o Espírito de Deus faz o chamado no coração, esse chamado interno, no coração do ser humano. Que você possa, em nome de Jesus, ser um instrumento de Deus e entender que apenas Cristo pode salvar e não há nenhum outro. Que Deus te abençoe e use você de maneira poderosa, meu irmão, e louve muito ao Senhor pela sua salvação. Agradeça muito a Deus todos os dias pela sua salvação e seja um instrumento da graça misericordiosa, desse amor extraordinário de Deus pelas pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.